Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e estou aqui para mais um vídeo de leitura e comentário de uma mensagem psicografada. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa espírita, o Núcleo Espírita Kardecista Renascer. São relatos de espíritos que se comunicam espontaneamente durante os nossos trabalhos, contando suas histórias através da psicografia. A história que vou ler agora foi psicografada no dia 24 de fevereiro de 2022 e ela começa assim. A estrada bifurcada à minha frente. De um lado, as angústias da vida de pobreza junto à família humilde. Do outro, a esperança de uma nova vida. Escolhi a estrada das possibilidades. Me atirei no mundo disposta a arriscar. O que eu tinha não era o suficiente. Yara me convenceu que havia muito pouco a perder. Gratidão não enche barriga a não ser de vermes e de filhos. Eu queria mais. Sonhava com uma vida como a das mocinhas das novelas. Roupas finas, joias elegantes, cabelo sempre arrumado. Encontrar um homem rico e apaixonado. E eu seria a esposa perfeita, sempre a esperar por ele perfumada, com um sorriso no rosto, à porta de uma sala de estar ricamente mobiliada, de uma casa com piscina e jardim. Então, deixei o sertão da Paraíba, um cenário árido e judiado, pouco antes de completar 22 anos. Levei apenas a mala do meu tio que peguei emprestada, sem intenção de voltar para devolver. Algumas roupas e um endereço que Yara recortou dos classificados, oferecendo vagas para mulheres de boa aparência. Cheguei à cidade grande depois de alguns dias viajando. Economizei o dinheiro da passagem que conseguira juntar nos últimos anos e fui para a estrada pedir carona. Com 14 anos, fui trabalhar em uma casa de família. Ajudava na cozinha e com a limpeza. Casa grande, sempre cheia, não faltava trabalho. Tinha um dia de folga por mês, quando aproveitava para ir visitar minha família. Frequentei pouco a escola. Aprendi a desenhar meu nome e reconhecer as letras, e era boa com os números. Yara fazia as unhas e os cabelos de Dona Shirley e das amigas. O combinado era irmos juntas, mas Yara estava apaixonada pelo Martinho da farmácia e desistiu quase na última hora. Eu trabalhava na casa de Dona Shirley, basicamente em troca de comida, embora eles fossem generosos. Todos os meses me davam uma cesta de mantimentos para eu levar para minha família e a patroa me dava as roupas que não mais usavam. Vez ou outra, me davam também alguns trocados nos dias de folga para eu ir ao cinema ou tomar um sorvete. Dinheiro este que eu guardei centavo por centavo. Um caminhoneiro me levou até o endereço. Ao nos despedirmos, ouvi-o suspirando e balançando a cabeça. O lugar era um casarão com vários cômodos, divididos em 3 andares. No andar de baixo havia o salão, no do meio os quartos e no de cima o escritório e a parte reservada de Dona Joana, a dona da casa. No salão havia mesas de jogos e cadeiras. Eram servidas bebidas e cigarros. Os homens bebiam, fumavam, jogavam cartas e se divertiam com as mulheres. Tratava-se de uma casa de diversão para homens. Dona Joana me recebeu com simpatia. Demonstrou gostar de mim logo de cara. Me disse que eu não era exatamente o tipo de moça que ela estava procurando no anúncio. Procurava moças com melhor aparência que a minha. Me ofereci para cuidar da limpeza, das roupas e da comida, apenas em troca de um lugar para ficar. Logo ganhei a sua confiança e amizade. Passei a ocupar um dos quartos do 3º andar.
Trabalhava de manhã limpando o salão, os banheiros e os quartos, enquanto Dona Joana dormia. As outras moças me ajudavam com a cozinha e as roupas. À tarde, eu ficava por conta de Dona Joana. Limpava seus aposentos, organizava o escritório, ia ao mercado e a acompanhava em suas muitas visitas, sem, no entanto, participar das conversas. Fui me tornando amiga íntima das moças. Elas eram barulhentas e se vestiam com roupas alegres e coloridas. Usavam maquiagem, pintavam as unhas e dançavam, tagarelavam e riam quase o tempo todo. Mas por trás de todo aquele barulho havia um lado escuro. Mulheres que iam embora, grávidas, doentes, embora ainda jovens na idade, velhas para o ofício, sem que soubéssemos para onde iam. Algumas que ficavam dias e até semanas trancadas nos quartos, isoladas das demais. Às vezes, Dona Joana me dizia que estavam enfermas. Outras vezes, nada dizia. Mais de 2 anos se passaram e chegou o meu aniversário. Contei àquelas que agora eram minha família que nunca tiveram uma festa ou um bolo de aniversário. Nunca sequer ganhei algum presente. Era sempre um dia de trabalho como outro qualquer. Naquele dia, elas me vestiram com o melhor vestido de festa da casa, trocando minhas roupas sem graça por uma peça alegre e brilhante. Pentearam meu cabelo em um coque elegante e me maquiaram e perfumaram. Coloquei um sapato de saltos altos pela primeira vez na vida. Olhei no espelho e mal me reconheci. Vestida como estava, poderia ser como as outras moças. Os clientes começaram a chegar. Um político barrigudo, antigo frequentador, notou minha presença. Vi o velho cochichando com Dona Joana, que apenas me direcionou seu olhar preocupado. Na manhã seguinte, retornei aos meus afazeres de sempre, estranhando o fato de Dona Joana, que sempre dormia até mais tarde, ter levantado cedo e saído sozinha, dispensando a minha companhia. Quando chegou, já quase no final da manhã, chamou-me para uma conversa reservada. Contou que o velho político barrigudo queria a minha companhia. Embora ela explicasse que eu era sua criada particular e não fazia o trabalho das outras, ele insistiu e ela não tinha como recusar. Dona Joana lhe devia muitos favores e ele poderia criar problemas. Eu concordei em atender o velho. Atraída pela possibilidade de me vestir, maquiar e dançar como as outras, inocente ainda, não sabia o quanto isso me custaria. Dona Joana me ensinou como me comportar, o que falar e o que calar, e o que fazer para atender o deputado. Como boa aluna, prestei bastante atenção em cada detalhe e fiz de tudo para agradar. Embora meu estômago embrulhado, mantive uma aparente calma inocente e um sorriso amoroso. Bebi um pouco de vermute, o suficiente para encorajar-me, sem perder o controle. O velho ficou satisfeito e foi mais suportável do que eu imaginei. Passei a viver uma fantasia. Criei uma personagem em um teatro encenado todas as noites. Fingia ser quem eu não era. E assim o tempo foi passando. O velho se cansou de mim, vieram outros homens, políticos, advogados, médicos, meninos, velhos, alguns desprezíveis, outros patéticos, alguns gentis. Quando os atendia, fazia o melhor que podia para manter meu lugar na casa. E embora eu não fosse a mais bonita, passei a ser uma das mais requisitadas. Vez ou outra, eu ganhava presentes e até passeios e pequenas viagens. Em uma das viagens, fui até o Rio de Janeiro, o lugar mais lindo que eu poderia imaginar.
Nunca mais tive notícias de minha família. Me envergonhava pensar que eles soubessem o que fiz de minha própria escolha. Engravidei algumas vezes, mesmo tomando precauções, acabava acontecendo. O Dr. Loredo nos visitava regularmente e cuidava disto. Antes de mim, outras mulheres perderam suas vidas depois de se submeterem ao procedimento, mas ninguém falava no assunto e elas ficavam esquecidas. Aquela foi a última vez que passei pelas mãos do médico. Ele esteve doente e demorou a vir. Eu já estava com gravidez adiantada e o doutor alertara Dona Joana do risco. Ela me deu a opção de ir embora, voltar para a casa de minha família. Me ajudaria com a passagem e outras despesas da viagem. Mas aquela agora era a minha casa e eu não tinha outra família. Deitada na cama, senti uma dor insuportável quando ele enfiou alguma coisa dentro de mim, como se me esmagasse a barriga por dentro. Vi o sangue encharcando os lençóis. Dona Joana entrou às pressas. Abri os olhos já sem forças e vi seu olhar de despedida. Então fechei os olhos e ouvi o choro das meninas que foi silenciando até ficar distante, bem distante. O choro baixinho da criança foi ficando cada vez mais forte e ela estava novamente no meu ventre. Outras crianças vieram chegando e se colocando ao meu redor, chorando sem parar. Eu permanecia na cama improvisada, com a barriga aberta, sem ter como me mexer. Não sei quanto tempo fiquei assim, como se estivesse vivendo um longo sonho ruim. Um dia despertei e o quarto estava vazio. As crianças não mais estavam lá, e um curativo fechava minha barriga onde o Dr. Loredo havia cortado, tentando salvar minha vida. Uma luz suave envolvia o quarto. Lembrei-me de minha mãe e viajei de volta para casa em sonho. Encontrei-a na mesma casa paupérrima, sofrida e envelhecida. Diante de mim, suas recordações tornaram-se cenas quase reais. Pude ver o quanto ela sofreu na minha ausência. O marido morreu, os filhos cresceram e se mudaram. Quiseram levá-la com eles, oferecendo uma vida mais digna. Mas ela se recusara. Preferiu ficar ali na esperança de que um dia eu voltasse. Assistia às noites em que ela se levantava da cama, assustada pelos pesadelos, e sentada no fogão a lenha do quintal, passava o restante da noite rezando até o dia amanhecer. Fiquei com ela revivendo a vida que a fantasia não mais escondia, pensando em qual de nós duas tivera a vida mais miserável. Estava cheia de angústia e arrependimento por um dia ter deixado minha família e escolhido a estrada da ilusão, da fantasia das futilidades. Voltei para o quarto, perdida em minhas lembranças e arrependimentos. Vi uma imagem de Nossa Senhora na parede, em um quadro que não havia reparado antes. Então ouvi a voz de minha mãe, distante e rouca, enfraquecida pelo tempo, castigada pela vida, e juntei minha voz a ela naquela oração. Santa Maria, rogai por nós. E assim adormeci. Acordei com uma criança pequena ao meu lado, me olhando curiosa. Era um menino de pele morena como a minha e cabelos cacheados. Ele me puxou pela roupa e disse: "Vem comigo, vem ser minha mamãe." Seguimos de mãos dadas, atravessando um corredor, até chegar a um imenso pomar, onde havia várias outras crianças e algumas mulheres. As crianças se aproximaram me abraçando e, me puxando, me levaram a correr com elas. Não me perguntaram quem eu era ou de onde vinha. Queriam apenas brincar. Corri com elas, cheias de vida e leveza.
Depois, as crianças se sentaram ao meu redor e cantaram uma música que parecia uma prece. Algumas mulheres nos observavam de longe, parecendo satisfeitas com a minha presença. Uma delas se aproximou e as crianças a envolveram amorosamente, demonstrando grande afeição. Ela sentou-se ao meu lado e beijou minha face. Comecei a chorar emocionada. Deitei minha cabeça em seu colo e ficamos em silêncio, nos comunicando sem palavras. Ela me falou de Maria e do seu amor de mãe. Juntei-me às outras mulheres e aqui estou. Faz muitos anos que trabalho cuidando das crianças que chegam após desencarnarem em hospitais de várias partes, a maioria vítimas de câncer. Acompanhamos o desencarne das crianças nos hospitais, onde as amparamos em seus últimos momentos de luta contra a doença impiedosa. Vejo naquelas pequenas criaturas grandes guerreiros. Ainda sofro com o sofrimento deles e das mães, que se sentem impotentes diante do inevitável. Aprendi, através da compaixão, a amar aquelas crianças e suas mães. Cuido de cada uma com dedicação e amor. Descobri quanto amor eu posso dar e receber de volta, e o quanto isto é maravilhoso. As crianças não ficam muito tempo. Tão logo se restabelecem, seguem para outras colônias. Excepcionalmente, pude acompanhar o desencarne de minha mãe, já com quase 80 anos. Morreu solitária, deitada na cama, rezando pelos filhos. Logo despertou rejuvenescida e partiu para outra colônia. Me preparo para voltar ao plano físico em uma encarnação breve. Sofrerei com câncer desde a primeira infância. Minhas companheiras estarão comigo, me auxiliando, para que eu suporte com resignação e confiança minha provação. Peço a Maria Santíssima que eu possa retornar ao plano espiritual em melhor condição. Pelo Espírito, Natália. Existem leis eternas, imutáveis e perfeitas regendo o universo. Uma delas é a lei de ação e reação, que determina que o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Durante a ação, ou o plantio, é quando temos o nosso livre-arbítrio. Mas não somos livres para colher de acordo com a nossa vontade. Quando transgredimos a lei natural de amor, justiça e caridade, a reparação é impositiva. Kardec, no capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos, nos fala sobre essas leis, que ele chama de leis divinas ou naturais. Tais leis presidem o destino dos seres conscientes. Os espíritos que orientam o codificador da doutrina espírita afirmam que todos nós, seres dotados de razão, trazemos essas leis escritas em nossas consciências. Eles afirmam que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, mas que estes não são absolutos para todos os homens. Há diferença no grau de responsabilidade. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto mais esclarecido e com mais oportunidades de escolha, maior é a responsabilidade do espírito sobre as suas escolhas. Muitas vezes, as palavras culpa e responsabilidade são tomadas como sinônimos, mas eu faço aqui uma diferenciação. A culpa é mais relacionada à falta, à infração à lei, e a responsabilidade é mais o dever de responder pelas próprias ações. A Natália que nos escreve foi responsável por suas escolhas. E ela se submeteu ao reparo sem ser dominada pela culpa que paralisa. Ela era uma pessoa boa, amorosa, mas que caiu nas armadilhas da ilusão.
e tão logo ela se deu conta, já no plano espiritual, teve uma atitude madura e, sem desesperar-se ou estacionar com o sentimento de culpa, desenvolveu as sementes de amor e compaixão que trazia em si através do trabalho de auxílio ao próximo. A culpa, quando evolui para um julgamento, um auto-julgamento, uma autocondenação e uma autopunição, é inútil e até patológica, causando dor e sofrimento emocional, psíquico e físico, quando o corpo somatiza as emoções negativas da culpa. Já a responsabilidade é uma postura de assumir suas ações e consequências. É uma atitude que mobiliza, é o primeiro passo para a ação corretiva. A culpa paralisa, destrói. A responsabilidade mobiliza, possibilita a reconstrução. Todos nós erramos. Em algum momento, por melhores que sejam as nossas intenções, nós prejudicamos alguém ou a nós mesmos com atitudes equivocadas. A questão é como lidamos com esse sentimento. A culpa ainda pode ser um mecanismo de manipulação emocional. A questão cultural mesmo do arrependimento ser um pré-requisito para o perdão divino. Aquela ideia infantil, já superada pelas luzes da doutrina espírita, mas que ainda está enraizada em nosso subconsciente, de que o arrependimento é uma condição para que Deus nos perdoe. Muitas vezes, ainda nos sentimos culpados por não sentirmos culpa. Águas passadas não movem moinhos. O sentimento de culpa não desfaz a situação do passado, não corrige os nossos erros. Há uma diferença entre reconhecer que errou, assumindo a responsabilidade, e assumir um erro sentindo-se culpado. Reconhecer o erro e assumir a responsabilidade são atitudes saudáveis, proativas. É o começo para o compromisso de não mais errar, para a regeneração. O Espírito Joana de Ângeles, na mensagem Culpa e Consciência, que está no livro Momentos de Meditação, psicografado por Divaldo Franco, fala que a culpa surge como forma de catarse necessária para a liberação do conflito. Ela afirma que a culpa, seja ela consciente ou não, quando não liberada, aprisiona o espírito. Joana fala que a culpa pode ser útil quando não fica no julgamento, ou quando não fica apenas no julgamento e na condenação, mas quando desperta para a atitude necessária de reparação. A culpa, sem o propósito de transformação ou de não reincidência no erro, é o remorso enfermiço. Já o arrependimento é a culpa transformada em ação. Nossa irmã Natália errou ao usar o corpo, que é a sagrada moradia do ser espiritual que abriga a centelha divina, de uma forma abusiva, comercializando o ato sexual, que deveria ser uma manifestação física prazerosa de duas almas que compartilham sentimentos de afeto recíproco. Ela errou também ao consentir com os abortos, assassinando seus próprios filhos. Ela retirou destes espíritos a oportunidade divina da reencarnação. Mas tão logo ela teve consciência, não ficou presa à culpa ou ao remorso enfermiço. Assumindo sua responsabilidade ante seus delitos, buscou construir onde ela destruiu, auxiliando espíritos que desencarnam ainda na infância. Joana de Ângeles nos diz que a ação no bem é a melhor maneira de nos redimirmos. Voltando ao texto, ela finaliza dizendo
que a soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência, porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. Todo aquele que age causando desarmonia no universo, de qualquer natureza, terá que reagir para restabelecer a harmonia. Nisso consiste a expiação, é a regeneração, a reharmonização, o reparo dos erros. No início desse comentário, eu falei sobre a lei do plantio e da colheita, imutável e eterna como o próprio Deus. Jesus nos revela um Deus paternal, soberanamente justo, sim, como também infinito em amor e bondade. Por não sermos capazes de entender Deus, muitas vezes nós nos distanciamos dele. Por não sermos capazes de compreender sua onipresença, não reconhecemos sua presença. E Deus é presente. Deus, esta existência que não temos inteligência para compreender, está presente em cada um de nós. E foi pela misericórdia divina deste Deus presente que Natália teve a chance de reparar os seus erros pelos processos de amor, facultados pela sua maturidade em escolher assumir a responsabilidade pelas suas faltas, se libertando do remorso enfermiço e da culpa estéril. O amor de sua mãe, daquela mãe que ela abandonou, foi fundamental neste processo. Ela foi auxiliada pelas orações da mãe, que jamais esqueceu a filha que foi embora sem nunca mais dar notícias. E eu termino a história da Natália relembrando a passagem de Jesus com a mulher adúltera, quando Jesus, sem culpá-la, convida a pecadora à mudança e à renovação. Narra João, em seu Evangelho, que quando os escribas e fariseus perguntaram ao Mestre se ela deveria ser apedrejada, como determinava a lei mosaica, Jesus responde: quem dentre vós estiver sem pecados, que atire sobre ela a primeira pedra. E os acusadores vão se afastando aos poucos, até não sobrar nenhum. E Jesus não culpa, não julga a mulher pecadora. Ele diz a ela: ninguém te condenou e eu também não te condeno. Mas Jesus a adverte, não tirando dela a responsabilidade pelos seus erros, quando ele diz: vai e a partir de agora não peques mais. Muito bem, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por nos assistirem. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado e nos ajude a crescer e a divulgar o conhecimento espírita. Para conhecer outras histórias como esta, assista aos nossos vídeos que estão na playlist Análise de uma Psicografia no canal Espiritismo Explicado. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.